boa tarde para você que está ligadinho no programa Santa Receita. Nós estamos em Sorocaba, São Paulo, no Zoológico Municipal. Um lugar de conservação, preservação, bem-estar animal, pesquisa. Aqui tem cerca de 1.200 animais de 300 espécies. E também é conhecido como a Arca de Noé. E a gente vai entender o porquê. Vem comigo! Ao meu lado é a Luana, que é bióloga aqui do zoológico. Luana, conta pra gente um pouquinho da história desse lugar. O Zoológico de Sorocaba esse ano completou 50 anos de fundação, que pra gente é um marco, né? É simbólico, né? Fazer meio século de existência. E o que é muito importante que as pessoas saibam é que os zoológicos modernos, eles têm várias funções. Então, antigamente, quando foi criado, o zoológico ele servia só para contemplação de animais, né? Só para o lazer. O lazer hoje em dia ainda é uma das funções do zoológico, mesmo porque a gente está no meio de uma grande cidade e é um local muito arborizado, as pessoas vêm com suas famílias e também excursões de escola fazer piquenique, então ainda é lazer para as pessoas. Mas a gente também tem preocupações além do lazer. Então, pesquisa científica, então a gente tem projetos desde iniciação científica da graduação até mestrado, doutorado e pós-doutorado acontecendo aqui. Então, com medicina veterinária, comportamento animal, dietas, né, pesquisas relacionadas a necessidades nutricionais de animais, então tudo isso. Nós temos a função de bem-estar animal, então todos os animais que estão sob cuidados humanos, é uma preocupação ética muito grande que esses animais eles tenham cuidados adequados, né? Que eles estejam em condições de bem-estar. A gente tem a educação ambiental, que é algo muito forte e importante. A gente tem várias atividades de educação ambiental com pessoas de todas as faixas etárias, desde crianças até adultos e idosos também. Então a gente vê que aqui acontece muita coisa além do lazer. E a conservação. A conservação hoje em dia é uma preocupação mundial. A gente tem várias espécies desaparecendo e aí aqui a gente consegue ter várias espécies ameaçadas de extinção. Aqui no zoológico de espécies brasileiras, hoje em dia nós temos 37 espécies ameaçadas, entre aves, répteis e mamíferos. E a gente consegue fazer parte de programas de reprodução desses bichos, para que futuramente a gente tenha quantidade suficiente e qualidade genética também suficiente para fazer uma reintrodução no ambiente natural dessas espécies. Então essas 5 funções são os pilares dos zoológicos modernos e que a gente tem a preocupação de seguir todas elas. O Zoológico de Sorocaba é um dos mais completos da América Latina. E entre as mais de 300 espécies alojadas, se destacam os grandes felinos, como as onças, leões, tigres, as antas, os ursos de óculos, junto com seu mais novo filhinho, entre outros. Olha só! A gente tem várias aves imponentes, né, como as grandes aves de rapina, que são as arpias, por exemplo, águias cinzentas. Temos animais menores e que as pessoas também têm uma curiosidade muito grande, que são várias espécies de serpentes, né? A gente tem um serpentário bem interessante. Nós temos uma das maiores coleções de papagaios da América Latina também, então várias espécies também ameaçadas de extinção. Então a gente consegue encontrar uma diversidade muito grande aqui e a gente tem um enfoque principalmente na fauna nativa, na fauna brasileira. Então tem as exóticas, mas cerca de 70%, 80% das nossas espécies são brasileiras. E a gente vê que é necessário ter um cuidado para receber os animais. Os animais, né, muita gente, acho que a maioria das pessoas já entende um pouco mais isso, mas sabe que a gente não vai na natureza pegar esses animais, eles chegam até vocês. Muitos deles, né, que já vieram de circo, de outros lugares, como que eles vêm até vocês e como que vocês criam o espaço deles? Então, isso é uma coisa bem importante de se dizer, porque embora a informação hoje em dia seja mais disseminada, algumas pessoas ainda não têm esse conhecimento. Algumas pessoas acham que a gente vai até a natureza, caça esses animais e traz
para os zoológicos. Isso não é uma realidade, né? Então nós temos animais que já nasceram em cativeiro e animais exóticos e nativos também, e que existe essa transferência entre as instituições para parear animais solteiros, para servir para programas de reprodução e tudo mais. E a gente também recebe animais que são resgatados por órgãos oficiais, como Polícia Militar Ambiental, Corpo de Bombeiros, até a própria Guarda Civil Municipal também. Então, alguns animais, eles são vítimas de atropelamentos, de queimadas, ou então bateu num vidro, porque nas cidades é comum que isso aconteça com as aves, né? Então, quando os animais, eles são resgatados por esses órgãos, a gente recebe. E aí a gente faz o máximo para, se aquele animal ele é da fauna, ele é um animal encontrado, né, na nossa região e tudo mais, depois de todas as autorizações, se a gente consegue reabilitar esse animal, recuperar, tratar, e a gente faz a soltura, né, para esse animal voltar para o ambiente natural dele. Em alguns casos a gente não consegue isso, porque o animal pode ter que amputar uma asa, uma pata, ou ele muitas vezes vem a óbito porque chega em condições muito ruins de saúde. Então, esses animais que sobrevivem e a gente não consegue soltar, eles precisam ficar no zoológico, né, ou aqui ou em outra instituição, para que a gente possa dar a qualidade de vida que ele precisa, porque ele não vai conseguir sobreviver sozinho. Então, como a gente tem todos esses cuidados, né? Então, os animais, eles vivem muito. E isso pra gente é um bom sinal, né? Se a gente tem animais que estão ficando velhinhos, isso significa que eles estão muito bem cuidados, senão eles não chegariam nessa idade. Então, os animais idosos, a gente tem uma grande preocupação de estar sempre observando para ver se precisa fazer alguma coisa especial por eles, né? Os cuidados veterinários, a ambientação dos recintos. Então, os animais idosos, eles fazem parte da nossa rotina, do nosso dia a dia e dos nossos cuidados. Então, nós temos uma série de animais idosos e a gente cuida deles com muito carinho. Então a gente vai conhecer esses animais em especial hoje. Vamos lá? Vamos lá! E como nós, os animais também nascem, crescem e envelhecem. E aqui a gente tem bastante idosinhos, né, Lu? Acho que vocês ficaram um pouco conhecidos pela Arca de Noé, tanto por abrigar os animais, mas também por cuidar deles nessa época que tanto a gente quanto eles precisa de muita ajuda. Conta um pouquinho disso pra gente. Então nós, no zoológico, a gente se preocupa muito com o bem-estar dos animais, né? E como eles têm uma alimentação balanceada, cuidados veterinários, tratadores que cuidam deles todos os dias, então a gente consegue que eles vivam mais do que na natureza. Então muitos deles aqui, eles já ultrapassaram a expectativa de vida que a gente tem conhecida. Esses, por exemplo, que estão atrás da gente, quantos anos eles têm e quem eles são? A gente tem os nossos elefantes, que são super carismáticos, a população adora visitá-los. Então a gente tem o Sandro e a Aiza. O Sandro, ele é um pouquinho mais novo, ele tem por volta de uns 40 anos. E a Aiza já está já está na casa dos 60. E eles estão super bem, eles se alimentam muito bem. E é claro que quando a gente tem os animais que são mais velhinhos, a gente tem uma atenção, né, de observação e cuidado que são maiores. E de onde eles vieram, como eles chegaram até aqui? Então, esses animais, eles já estão há muitos anos com a gente, eles vieram de circo, assim como a maioria dos elefantes em zoológicos do Brasil, né? Então, é o caso deles também. Quais são os cuidados principais quando eles envelhecem? E é possível a gente identificar, por exemplo, que ela vai durar ainda muito mais tempo? É uma previsão muito difícil, né? Como para as pessoas mesmo. Então, o que a gente procura fazer é observar melhor se esse animal tem algum comportamento diferente do que quando ele era jovem, né? Se está com um pouco mais de dificuldade de andar, um pouco de dificuldade de comer, daí a gente faz adequações na dieta. Então, alguns macacos, por exemplo, eles podem perder dentes, assim como as pessoas, e aí a gente passa a mandar alimentos cozidos, por exemplo. Então, para cada grupo de animal, vai depender do comportamento que ele está apresentando, para a gente ter uma ação preventiva para que ele fique bem, que ele tenha o bem-estar que eles merecem. Muito bom. Tem mais animais idosos por aqui? Temos alguns. Vamos conhecer. Então, vamos lá. Eu lhes apresento o Yuri e a Yara. Lu, e quem são esse casal aqui? Então, esse casal é mais um casal de idosinhos que a gente tem aqui, né? O Yuri e a Yara, o macho e a fêmea.
eles já têm mais de 45 anos de idade, aí já beirando 50. Então eles também fazem parte da nossa Arca de Noé. E quanto tempo faz que eles estão aqui? Eles chegaram na década de 70, então eles já estão aqui há um tempão, já estão bem acostumados com os tratadores, mas é um bicho que a gente tem que respeitar bastante, né? Respeitar a distância e tudo mais. Eles parecem inofensivos, mas na natureza eles não são tão, né? Não, esses animais a gente vê, eles são corpulentos, grandões, então a gente tem a falsa impressão de que eles são lentos. E eles são super rápidos, tanto na água, que eles nadam muito bem, quanto em terra. Então a gente sempre tem que tomar muito cuidado com eles, porque existem estudos, né, que mostram que eles matam mais do que os leões, são animais africanos, né? E eles já tiveram filhos? Vários, uma dezena de filhos aí ao longo da história deles, e a gente mantém os animais separados hoje em dia, e se a gente juntar, a gente acha que ainda nasce mais. Encontramos o Yuri num momento de atendimento veterinário. Ele estava sorrindo para o Matheus. Conta pra mim, quando eles vão ficando mais velhinhos, como nós, que tipo de doenças são mais comuns? Existem espécies que têm uma doença específica que possivelmente pode acontecer? Então, a gente no zoo, nós temos uma expectativa de vida muito maior do que a expectativa de vida na natureza pelo cuidado que nós temos com os animais. Então é comum a gente trabalhar bastante com a geriatria, né, os cuidados com os idosos. Então é comum as artrites, as artroses, o câncer com o aumento da idade é comum também. E às vezes problemas odontológicos também aparecem mais, principalmente nos primatas, nos hipopótamos, com o aumento da idade. Como é ver um paciente desse bem, com essa idade toda? É gratificante, né? Para isso que a gente está aqui trabalhando. Então é muito bom ver ele voltando a comer bem, ver o feedback que os tratadores conhecem muitos bichos, né? Então o feedback que os tratadores dão pra gente de o animal tá melhor, o animal tá mais ativo, o animal tá comendo bem. Você consegue ver isso é muito gratificante. E por falar em tratadores... E basta o Irineu aparecer pro Black aparecer também. Esse é o famoso, então? Esse é o famoso Black. Então ele já está no zoológico há 40 anos. Então as pessoas que visitam e tal da cidade principalmente já conhecem. É o figura do zoológico. Quanto tempo que geralmente essa espécie tem de vida? Então, geralmente eles vivem por volta de uns 40 anos. Ele está conosco há 40 anos, então a gente calcula que ele já tenha pelo menos 45, né, entre 45 e 50 anos. Então a gente já consegue olhar para ele e ver a barbinha branca, os pelinhos de sobrancelha branco também. Mas ele tá ótimo, tá super bem, é ativo e come super bem também. E a gente continua monitorando sempre. E depois do Black, fomos conhecer a Mel. E quem é essa? Essa é a Mel. Então a Mel também é outra figurinha carimbada aqui do zoológico, também é um dos nossos animais idosos, né, que já ultrapassou os 40 anos. E a Mel, ela tem uma característica especial. A Mel, ela foi diagnosticada com diabetes no ano de 2007. Então já há 11 anos a gente controla, né, essa doença. De que forma? Os veterinários, eles aplicam a insulina 2 vezes por dia. A alimentação dela é toda controlada, né? Toda calculada e porcionada em 4 vezes por dia. E aí, para a gente poder fazer sem estresse essa aplicação da insulina, o animal é condicionado. Então ele atende os comandos, né? Um desses comandos ela deixa que o veterinário aplique a insulina, né? Sem maiores problemas, e ela vai sendo recompensada com a própria dieta dela. Então isso faz com que o animal possa ser tratado e que seja muito mais tranquilo tanto para o veterinário quanto para o animal. E agora, por último, a gente vai conhecer as aves mais experientes desse zoológico.
Sim, então a gente vai conhecer os pelicanos, né? Os pelicanos, eles vivem em média 20 anos. Em cativeiro a gente sabe que eles vivem mais e eles já estão com a gente há 40 anos. E aí agora nós estamos desenvolvendo um trabalho de condicionamento para que a gente consiga dar o peixe diretamente na boca desses animais, para que os bichos de vida livre não roubem os peixes deles, né? E também como eles já estão mais velhos, é interessante que a gente tenha esse controle, né? Os bichos chegarem mais perto, a gente poder saber exatamente quantos cada um está comendo, sem essas intervenções. Como é para você, como bióloga, ver que está tudo funcionando bem, que eles estão se reproduzindo, que eles estão envelhecendo com saúde? Como é que é ver e cuidar desses bichos todos? Primeiro é um desafio a cada dia, né? A gente sabe que a gente sempre tem que melhorar, sempre tem que se atualizar, inovar. É extremamente gratificante, né? Quando a gente vê os animais bem de saúde, com um comportamento mais próximo do natural possível, né? A gente vê que os animais estão bonitos, eles estão bem de score corporal, eles estão com o colorido que eles têm que ter. Então isso pra gente é muito legal, é muito gratificante, é uma sensação de dever cumprido. E o que você falaria para as pessoas que visitam os zoológicos, para as crianças principalmente que começam, né, a conhecer bichos que ela nunca imaginou ver na vida? O que a gente tem que ter em relação aos animais? Seja ele um cachorro, seja ele um gato, seja ele uma ave? Primeiro de tudo é respeito à vida, né? Então as pessoas que elas se propõem a visitar o zoológico, que elas venham com um olhar de respeito, né? De que os animais, eles merecem bem-estar, né? Eles merecem nossos cuidados e se eles estão aqui sob cuidados humanos, eles têm que ser cuidados de acordo. Então eles têm que ter mesmo uma dieta balanceada, um recinto bem ambientado, ambientes limpos, né? Pessoas preocupadas. Então isso eu acho que é uma preocupação que ela deve existir e os visitantes eles têm que vir com esse olhar e também de se sensibilizar em relação à questão ambiental, né? Então, tantos bichos que a gente está vendo aqui, se a gente não cuidar do meio ambiente, a gente não vai mais conseguir ter esses animais em vida livre. Então, as ações do próprio homem podem destruir espécies. Então, eu acho que essa noção, essa consciência, se a gente não tiver, a gente vai destruir o nosso planeta.